Olá, a aula de hoje fala sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Nós estamos tratando de química orgânica, a química do carbono, tá? E na química orgânica, a gente tem várias funções, e uma delas, e talvez a mais importante, seja os hidrocarbonetos. O que quer dizer um hidrocarboneto? Quer dizer compostos que têm carbono e hidrogênio só na sua forma. Então, não vai aparecer oxigênio, nem enxofre, nem nitrogênio, nada. Só carbono e hidrogênio. Então, aqui eu tenho vários exemplos de hidrocarbonetos. Ó, só carbono e hidrogênio aqui na sua forma, ok? Bom, os hidrocarbonetos, eles podem ser classificados em alcanos. Os alcanos são aqueles compostos que têm só ligação simples na sua fórmula. Então, ó, carbono com carbono, ligação simples, carbono com carbono, ligação simples. Os alcenos têm uma ligação dupla, então as outras são simples, essa aqui é dupla. Tem os alcinos, que tem uma ligação tripla, então entre carbono e carbono. Tem os alcadienos. Os alcadienos, o nome diz, eu tenho duas ligações duplas, tá? Alcadieno. Tem os ciclanos ou os cicloalcanos, são aqueles que estão uma cadeia fechada, um ciclo, mas as ligações são só ligações simples. E tem os ciclenos ou cicloalcenos, aonde eu tenho uma ligação dupla aqui entre carbono e carbono. E eu tenho os aromáticos. Então, os aromáticos são aqueles que aparecem um benzeno na sua fórmula. Lembra do benzeno? Ele tem 6 carbonos e 3 ligações duplas que são representadas por esse círculo aqui, certo? E como que eu vou dar um nome, então, para os hidrocarbonetos? O nome, ele vai constar de um prefixo, mais um intermediário, mais a letra O. Então, de acordo com a mudança de funções, vai mudar essa terminação. No caso dos hidrocarbonetos, todos vão terminar com a letra O. Então, vamos ver quem é o prefixo e quem é o intermediário. O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono. Então, ele tem uma linguagem própria para indicar quantos átomos de carbono eu tenho. Então, se for 1 carbono, ele é met, se forem 2 é et, 3 prop, 4 but, 5 pent e assim vai. Eu coloquei aqui até 10, tá? Que é o DEC, mas existe muito mais. Mas até o 10 já está suficiente para a gente saber. Então, assim, esses nomes você tem que saber, tá? Então, com o tempo, com o passar do tempo, de tanto você fazer exercício, fazer nomenclatura, você vai acabar decorando isso aqui. Mas é importante você saber. Agora, quem é o intermediário? O intermediário indica o tipo de ligação entre os átomos. Então, se eu só tiver ligação simples, eu vou ter no meio o AN. Se eu tiver uma dupla, vai ser EN. Se tiver uma tripla, vai ser IN. E se eu tiver duas ligações duplas, vai ser DIEN. Ó, E é a ligação dupla, DI indica duas ligações duplas. E a terminação, como eu falei, né? A gente vai usar a letra O para indicar que a função é um hidrocarboneto, ok? Bom, então vamos lá. Vamos tentar dar o nome aqui para esses compostos que eu tenho aqui. Então, começando aqui do primeiro. Eu vou contar o número de carbonos. Nesse caso, é um carbono só. Um carbono, o prefixo é met, tá? Com um carbono, eu só posso ter ligação simples. Então, o meio vai ser AN. E como é um hidrocarboneto, ele termina com a letra A. Então, esse composto aqui é o metano, ok? O segundo exemplo aqui, eu tenho um composto onde tem 2 carbonos. Então, o prefixo para 2 é et.
Entre os carbonos tem uma ligação simples, então o meio vai ser -an. E aí ele termina com a letra O, porque é hidrocarboneto. Todos vão terminar com a letra O, tá? Outro exemplo aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Ele vai ser o prop. Ligação simples entre os carbonos, -an, e termina com O, propano. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, vai ser o but. Ligação simples e vai terminar com O. Tá vendo que tudo é a mesma coisa, você só vai mudar aqui o prefixo. Nesse caso, tem 1, 2, 3, 4, 5. Para 5 carbonos é pente, ligação simples -an e vai terminar com O, tá? Então, esses são os nomes oficiais. Agora, esse aqui de cima. Então, ele tem 2 carbonos, ele é et. Só que nesse caso, eu já tenho uma ligação dupla, então vai mudar o intermediário. Então, nesse caso, como é uma ligação dupla, vai ser em. E termina com O também. Esse é o eteno, certo? No caso aqui de baixo, eu tenho 3 carbonos, prop, tem uma ligação dupla, então vai ser em e vai terminar com a letra O. Então, esse é o propeno. E no último, eu tenho 2 carbonos, et, e aqui tem uma ligação tripla. Então, ele vai ser in e também vai terminar em O. Esse é o etino. Só dá para entender bem isso se você treinar. Então, treina, pega um monte de compostos, tenta colocar o nome, que aí você vai ficar craque na nomenclatura, ok? Bons estudos!